João 17,12 diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ótimo texto, muito mal interpretado por muitas pessoas. E nós vamos tentar elucidar isso agora brevemente. O que significa a expressão o filho da perdição? É a expressão grega horuios tesapoleias, o filho da perdição, que também aparece aplicado ao anticristo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Mas para nós respondermos a essa pergunta, nós temos que entender os diversos significados que a Bíblia dá à palavra filho, ben em hebraico e huios em grego. E nós encontramos pelo menos 4 sentidos quanto ao termo filho na Bíblia. Eu vou dar todos esses exemplos. Primeiro, filho ele pode significar simplesmente o descendente imediato de alguém. Por exemplo, é neste sentido em que Davi ele é chamado de filho de Jessé em 1 Samuel 17,58. Ele é um filho imediato. Em segundo lugar, filho pode significar descendente distante de alguém. É nesse sentido que Jesus, na genealogia, em Mateus capítulo 1 e versículo 1, ele é chamado de filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, descendente, numa linhagem mais distante de ambos. Em terceiro lugar, filho pode significar alguém que tem as características de. E é nesse sentido que, por exemplo, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles são chamados filhos de Belial, ou seja, filhos do maligno. Ofni e Finéias, eles são tão ímpios que é como se o seu verdadeiro pai fosse Belial, o maligno, e não Eli. E é nesse sentido também que os ímpios são chamados de filhos da desobediência em Efésios capítulo 2, versículo 2. Eles desobedecem tanto a Deus que é como se a sua mãe fosse a própria desobediência. Em quarto lugar, filho também pode significar alguém destinado a. E é nesse sentido que a expressão filhos da ira ocorre em Efésios capítulo 2, versículo 3, ou seja, os ímpios... Éramos por natureza filhos da ira. Exatamente. Enquanto se mantêm na impiedade, são filhos da ira no sentido de que eles estão destinados à ira divina, a não ser que se arrependam dos seus pecados. Bem, o que isso tem a ver com o nosso texto? No caso de Judas Iscariotes, e eu vou dar informações que inclusive calvinistas de peso e exegetas concordam comigo, e isso é importante para não dizer, mas ele cita só autores arminianos, algo do gênero, não. Então, no caso de Judas Iscariotes e do anticristo, eu entendo que eles são chamados de horuios tesapoleias, o filho da perdição, por 2 razões, que envolvem essas 4 perspectivas que envolvem o significado de filho mencionadas. Primeira razão, porque eles se comportam como perdidos. Não é porque Deus os destinou incondicionalmente, eu quero que Judas ele seja o traidor e ao mesmo tempo seja ladrão e que ele traia o meu filho com beijo, mas ainda assim eu vou culpá-lo no dia do juízo. Não, porque Deus preconhece que Judas se comportará como ímpio e não se arrependerá dos seus pecados. É por esta razão que o segundo sentido de filho da perdição ocorre, ou seja, por consequência disso, desse comportamento, ele é destinado à perdição. Segundo D.A. Carson, que é um importantíssimo exegeta e biblista calvinista do Novo Testamento, um ótimo autor, ele diz o seguinte: a expressão filho da perdição poderia referir-se ou ao caráter de Judas, que é exatamente o que eu estou defendendo, ou ao destino de Judas. Eu já misturo as duas coisas, eu divido um pouquinho de Carson, mas é interessante porque ele é honesto na explicação. As duas possibilidades são verdadeiras. Já de acordo com Leon Morris, um anglicano calvinista, a expressão filho da perdição significa caracterizado pela perdição. E não que ele foi predestinado a ser perdido. Olha que interessante. Outro autor chamado Paul Event, ele vai dizer que a expressão filho da perdição, ela aponta também para o caráter em vez do destino. E aí, olha o que F.F. Bruce, de saudosa memória, calvinista, exegeta neotestamentário, diz. Eu vou citar um calvinista. Um dos maiores nomes do grego. Um dos maiores, estudioso, né? Abro aspas para F.F. Bruce, no seu comentário de João. Abre aspas. Apesar do sabor de predestinação da linguagem de João, Judas não se perdeu contra a sua vontade. Até aí, o Nicolas vai concordar. Mas o texto continua. Mas com sua concordância, ele, Judas, podia ter atendido ao último apelo que Jesus lhe fez naquele gesto de comunhão na mesa do cenáculo, mas decidiu, em vez disto, entender-se com o grande adversário, ou seja, o diabo. Jesus não tem responsabilidade pela decisão fatal de Judas. Olha o que ele vai terminar dizendo. Este, como os outros discípulos, fora dado ao filho pelo Pai, mas a apostasia é uma possibilidade solene mesmo entre aqueles
assim confiados a Jesus, fecha aspas para o calvinista F.F. Bruce. Então, esse texto de João 17:12, ele é pessimamente compreendido, porque normalmente calvinistas, com raras exceções, eu percebo que eles não se atêm a esses detalhes básicos, eles não estudam o sentido de filho e simplesmente já presumem, filho da perdição, Deus já determinou incondicionalmente, não tem nada disso no texto. Porque nós também éramos filhos da ira. Então, perfeito. Então, essa é uma explicação muito mais coerente, exegética, bíblica, lógica, racional, não macula o caráter de Deus, acaba ainda considerando a liberdade de Judas e não faz com que Deus tenha, eventualmente, que passar por um papelão no dia do juízo e condenar Judas por algo que ele mesmo determinou que ele fizesse.